Se pensarmos na nossa salvação somente no momento da nossa conversão, nós estamos limitando a manifestação da graça do Senhor. Por isso, nós podemos dizer que a nossa salvação, ela ocorre em todos os tempos verbais que nós vemos na palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Meu Deus, Amanda, o que é isso? O que você está falando? Bom, gente, fica aqui nesse vídeo, aproveita também, já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar ligado nessa série de 4 vídeos que a gente vai estar falando sobre a soterologia, que é a doutrina da salvação, para a gente entender por completo aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Então fique ligado que eu te espero daqui a pouco. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, muito prazer. E hoje nós vamos estar falando sobre a justificação e dar o início dessa série de 4 vídeos contando com esse sobre a doutrina da salvação. Fiquem ligados porque tá tremendo, tá maravilhoso e nós vamos mergulhar realmente nesse rio do Espírito para ver como que ela realmente acontece. Bom, sabemos que nós somos tripartidos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E depois que o pecado ele entrou no mundo através da queda de Adão, nossas 3 dimensões precisavam ser redimidas pelo Senhor. Assim como antes Adão ele expressava inteiramente ao Senhor, Adão era a manifestação do Senhor aqui na terra. Após a queda, Adão e todos os seus descendentes passam a expressar inteiramente o pecado. Por isso que a nossa redenção, ela precisa acontecer nesses 3 pontos. Eu já falei algumas vezes em vários vídeos aqui no canal sobre a questão daquilo que aconteceu lá no Éden. O Senhor disse para Adão e para Eva que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Mas a gente vê que isso não acontece, porque o Senhor ele estava falando espiritualmente, né? Fisicamente eles não morrem, mas o espírito deles morre e é desconectado com o Senhor. Então, nesse momento, dentro deles tem morte e eles passam progressivamente a expressar essa morte, que é o pecado. Tendo isso em mente, nós conseguimos fazer o caminho contrário quando nós falamos sobre a questão da nossa salvação. Então, depois que nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nosso espírito, ele nasce de novo, né? Ele é recriado, nós vamos falar ali na regeneração sobre isso. E então, nós somos morada do Senhor, né? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo depois que aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Sendo assim, dentro de nós, expressa a vida. E nós precisamos, então, deixar essa vida manifestar, nós devemos deixar essa vida transbordar sobre as nossas vidas, atingindo tanto a nossa alma quanto o nosso corpo, que vai ser o ápice, o completar da nossa salvação, onde nós teremos um corpo glorificado igual ao do Senhor. Mas nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a justificação, sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre isso, e nos outros vídeos nós vamos destrinchando um pouco mais daquilo que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Então a palavra nos diz que todos nós pecamos, todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que possa dizer que é justo. Então não existe esse ser humano a não ser Jesus. Todos nós somos culpados diante de Deus e pecamos contra Ele. E Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar certamente morrerá. É isso que a lei diz. Tanto os gentios que não tinham acesso à palavra de Deus, quanto os judeus que possuíam estavam igualmente condenados. Olha o que Romanos nos diz. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Então a lei revela o Deus Santo e mostra que nós temos o pecado enraizado dentro de nós. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando vejo o mandamento, o pecado ele reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida
transformou-se em morte para mim. Então, gente, aqui a palavra está dizendo que quando eu vivia sem lei, quando não tinha essa revelação do Deus Santo, eu não sabia o que era o pecado. Mas a partir do momento que a lei se mostra para o homem, o homem se torna condenado diante do Senhor, porque o homem não é nada daquilo que a lei diz. O homem, ele não consegue, por conta do pecado que habita nele, ser a expressão do Senhor aqui na terra. A justificação tem a ver justamente com esse pecado enraizado dentro do homem, porque Deus, ele é justiça, e todo aquele que peca merece a morte. E é isso que nós merecíamos, mas em sua infinita graça o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar, e estando nele, em Cristo, seremos considerados justos diante do Senhor. E toda a culpa do pecado que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele. A justificação é esse ato único, é um ato de Deus para os homens e é puramente judicial, pelo qual ele nos declara justos, não por nossos méritos, não por aquilo que nós fizemos, porque nós nunca poderíamos nos tornar justos e dignos diante do Senhor, mas ele o fez. Ele enviou o seu único filho ao mundo como nosso representante substituto para que morresse a nossa morte, morresse em nosso lugar. Ele levou no madeiro o pecado, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uau, gente, olha que tremendo aquilo que o Senhor fez por nós, algo que nós não conseguíamos fazer e o Senhor, de uma maneira tremenda e sobrenatural, o fez. Então é um ato dele, é tudo dele, e em virtude da justiça de Cristo que foi imputada a nós, somos declarados justos. E isso não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, gente, isso tem que estar muito claro, mas com aquilo que Jesus fez por nós. Ele foi lá no madeiro. Nós não estávamos no Éden, mas recebemos a culpa. Não estávamos também no Calvário, mas recebemos a graça, recebemos a justificação. Mas a gente pode se perguntar, todos os seres humanos então são considerados e declarados justos diante de Deus depois daquilo que o Senhor Jesus fez? Gente, a resposta é não. Somente aqueles que com a sua boca declararem que Jesus é o Senhor e crerem no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, têm acesso a essa salvação que está disponível para todos os seres humanos. Porque a gente precisa entender que a salvação precisa, apesar dela estar disponível, ela precisa se tornar uma realidade em nossas vidas. Gente, porque o Senhor, ele ama ao mundo, né? O Senhor, ele ama ao mundo, ele ama toda a sua criação e óbvio que ele quer que todos sejam inseridos nessa salvação. Só que ele nos deu o livre-arbítrio sobre todas as nossas decisões. E sendo assim, no âmbito da salvação não seria diferente. Ele não vai forçar ninguém a aceitar Jesus. Só que o princípio é esse. É aquilo que o Senhor estabeleceu de como nós alcançaríamos a salvação é esse. Então nós precisamos andar pelos princípios, andar por aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E é isso que ela nos diz. Que Jesus é justo e ao nos identificarmos com ele, ao aceitarmos a sua obra redentora, nós somos considerados justos e justificados diante de Deus. Porque de fato nós pecamos e falhamos, mas o sangue de Cristo nos justifica do pecado. Amém, gente? Isso é a nossa justificação. Eu gostaria de pedir para você comentar aquilo que o Senhor falou com você, ministrou ao seu coração. Se você tem alguma dúvida, se você quer acrescentar algo aqui nesse vídeo também, para edificar a todos nós, para que juntos nós possamos atingir a estatura de filho varão, porque esse é o nosso alvo. Isso é que nós precisamos avançar. O resto o Senhor já fez. O Senhor já alcançou aquilo que nós não conseguiríamos alcançar. Mas tem coisas que cabe a nós. Amém, gente? Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês e fiquem ligados para o próximo vídeo que nós vamos estar falando sobre a regeneração. Até mais!